Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa 12ª aula do curso de Fundamentos de Python e hoje veremos sobre as listas. As listas representam um tipo importante de estrutura de dados e nós veremos hoje alguns métodos fundamentais sobre as listas. Basicamente, uma lista é um objeto que recebe mais de um valor, mais de um dado. Até agora, nós vimos objetos recebendo um único tipo de dado, seja ele uma str, que é uma string, um int, que é um número inteiro, ou um float, que é um número fracionário. Agora, nossos objetos vão receber ou podem receber mais de um dado, mais de um elemento, e a lista é o primeiro deles. Depois veremos as tuplas e veremos os dicionários também nesse curso. Mas a aula de hoje é uma aula sobre listas. É importante que a gente diga aqui que as listas são objetos mutáveis. O que isso significa? Que eu posso alterar o conteúdo dessas listas parcial ou integralmente a qualquer momento dentro do meu código, dentro do meu script. Então eu posso apagar um elemento, substituir um elemento, deletar um elemento, incluir um elemento, e isso significa que nós estamos encarando as listas como objetos mutáveis ao longo do nosso código, ao longo do nosso script. E para a gente criar uma lista é muito simples. Basta dar o nome desse objeto, como a gente já aprendeu, sinal de igual, que é o recebe, e aí uma lista. E aí uma lista a gente coloca os valores entre colchetes. As listas podem ter um ou mais elementos, ou ainda podem ser vazias. E agora eu vou criar aqui 3 listas diferentes. Então a primeira lista eu vou colocar só textos, que eu vou colocar nomes. A segunda lista só idades, que eu vou colocar números. E a terceira lista, uma lista vazia. Lembrando que a gente pode colocar diferentes elementos. Eu posso misturar ou combinar dentro de uma lista strings com números, com booleano, com vários tipos de dados. Mas não é recomendado. É legal, é uma boa prática que as listas tenham uma homogeneidade, elas têm os mesmos tipos de dados dentro de si. Então, sem mais delongas, vamos lá para a primeira lista. Primeira lista eu vou criar um objeto que vai receber 4 nomes diferentes. Então, o nome desse objeto, o nome dessa lista vai ser nomes. Então, vamos lá, nomes recebe entre colchetes e como são textos, eu vou colocar entre aspas, para ele já fazer essa tipagem. Vou colocar o primeiro nome, José. Vou separar aqui por vírgula. Eu separo sempre por vírgulas os números ou os elementos dentro de uma lista. José. Segundo, Maria. Terceiro, João. E o quarto e último elemento, o nome Sandra. Bacana. Agora eu vou criar uma outra lista que só contenha números. E eu vou fazer uma associação com essa. Então eu vou colocar a mesma quantidade, o mesmo número de elementos. E eu vou chamar de idades. Então essa é uma lista que representa as idades dessa primeira lista. Por isso eu vou colocar a mesma quantidade. Então a primeira posição, que é o índice 0, vai ter 26 anos, que é o José. A segunda posição, Maria, 23. Terceira posição, João, 31. Quarta posição, Sandra, 28. Então, estou assumindo aqui que as posições correspondem. Lá na frente a gente vai fazer aí um pequeno exercício fazendo essa associação entre as listas. E agora eu vou criar também uma lista vazia, sem nenhum elemento. Então, vou chamá-la de vazia. Vazia recebe só entre colchetes. E eu posso adicionar elementos a qualquer momento dessa lista vazia também. Isso é uma prática muito usada, a gente vai fazer isso muito aqui durante o curso. Então eu vou apertar aqui o Shift Enter, rodando o código, legal, não deu erro. E agora eu vou começar a fazer aqui a verificação do tipo desses dados, usando a função type, o comando type. O comando type mostrou para a gente até agora, dos nossos objetos, se ele era um str, se ele era um int, se ele era um float. E agora a gente tem um novo tipo para observar, que é uma lista. Como que eu sei se é uma lista? Então, eu venho aqui, coloco type, entre parênteses, nomes, e aqui eu tenho uma lista aqui dentro. Então, embora eu tenha strings aqui dentro,
O objeto nomes é uma lista, que pode ter várias coisas, e o comando type está mostrando isso para mim. Eu posso também acessar a qualquer momento um determinado índice, um determinado elemento pelo seu índice dentro da lista. Então, por exemplo, na lista nomes, eu tenho 4 elementos, mas a gente já viu que o Python começa a contar a partir do 0. Então, José é o elemento 0, Maria é o elemento 1, João é o elemento 2 e Sandra é o elemento 3. Então, por exemplo, eu quero saber quem está no índice 3. A gente está olhando ali, está vendo na nossa lista que é Sandra. Então, o padrão esperado é que apareça a Sandra. Como que eu acesso? De uma forma muito parecida como a gente acessava um caractere de uma string. Basta colocar o nome do objeto, que é nomes, entre colchetes o seu índice, índice 3. Rodo aqui, olha que belezinha, acessou Sandra. Então, se eu quiser acessar um elemento, é só colocar o índice entre colchetes na frente do nome do objeto. Agora, vamos supor que eu queira fatiar, que eu queira todos os elementos a partir do 0 até o terceiro elemento, até 3, até elemento 3. O elemento 3 é a Sandra. E a gente viu que o Python ele vai considerar sempre um antes. Então, se eu colocar o 3 depois dos 2 pontos, ele vai até o João. Olha só. Nomes, entre colchetes, 2 pontos. À esquerda dos 2 pontos é onde eu quero que comece. Eu posso pôr 0 ou não posso pôr nada, dá na mesma. E aqui eu vou colocar o número 3. Só que o índice 3 não vai ser contado, ele conta até o 2. Tudo que está à direita dos 2 pontos, ele para um elemento antes. Lembrando, porque o Python começa a contar a partir do 0. Então, olha só, nomes, José, Maria e João. E se eu quisesse todo mundo? Daí eu teria que fazer assim, ó, nomes, 2 pontos, vazio dos 2 lados. Aí ele pega a lista toda, ele está buscando todos os elementos. Então, bem semelhante, muito parecido com o que a gente já viu nas strings, né, como acessar os elementos nas strings. Agora a gente vai ver, pessoal, como podemos inserir nomes dentro de uma lista, ou números, ou elementos dentro de uma lista qualquer, de uma forma geral. Para isso, eu vou pegar a lista nomes, que hoje tem 4 elementos, e eu quero colocar mais um elemento. O primeiro comando que eu vou usar, a primeira função, é a função append. Essa função, por padrão, vai colocar na última posição da lista. Então, eu não posso escolher, se eu usar append, onde será inserido, qual posição será inserido. Ele vai para o último. Olha só, nomes.append, com 2 P's, entre parênteses, o que eu quero que eu colocar aqui. No caso, eu quero colocar uma string, então, entre aspas, e eu quero colocar o nome Douglas. Vou rodar. Ele appendou, inventei um verbo aqui, né? Então, se eu quiser agora olhar como está nomes, eu vou dar um print nomes e eu vou verificar aqui que Douglas foi para a última posição. Agora, vamos supor que eu queira remover a última posição. Agora a lista nomes tem Douglas e eu quero remover o último, que no caso é Douglas. E para isso eu vou usar o comando pop sem argumento nenhum. Então como que a gente faria isso? Nomes.pop, ele vai remover sem argumento. Então ele vai pegar a lista nomes e vai remover o último, porque eu não passei argumento nenhum. Ele mostra aqui o que ele fez. E agora se eu der um print nomes, olha o que acontece. Douglas não faz mais parte da lista. Então, assim eu posso mudar. Isso aqui já é uma característica da mutabilidade das listas. Agora, eu quero inserir, eu vou fazer um comando aqui, uma situação, onde eu quero inserir um nome ou um item dentro da lista numa posição específica. Eu quero que Douglas apareça primeiro. Eu quero inserir Douglas, que agora Douglas não faz mais parte, e quero que seja o primeiro. Então, eu quero que Douglas vá para o índice 0 dessa lista. Para isso, a gente usa um comando, um método chamado insert. Então, eu vou colocar nomes.insert, de inserir, e primeiro eu coloco a posição 0, índice 0, vírgula,
o que eu quero inserir na lista nome. Douglas. E aí, quando eu rodo, não deu erro. Vamos ver o que aconteceu. Copiando, colando, print nomes. Douglas está na posição 0. Muito bacana, né? Muito legal isso aqui. Então agora eu quero remover o Douglas, independente de qual posição ele está, né? Ou primeiro pela posição, eu quero remover a posição 0. Como que eu faço isso? Eu uso o mesmo método pop, só que com índice. Eu vou pôr nomes, ponto, pop, e dentro dos parênteses o índice 0. Ele vai remover Douglas. E aí, quando ele mostrou que ele removeu o Douglas, quando eu imprimo de novo essa lista nomes, Douglas da posição 0 foi mudado. Então, o comando pop, ele remove o último, se você não passar parâmetro nenhum, ou o índice do parâmetro que você quer remover. Agora, vamos supor que eu queira remover, não pelo índice, mas pelo nome. Eu não sei qual é o índice de Maria, não estou olhando a lista, é uma lista muito grande. Então, o que a gente usa? A gente vai usar um método chamado remove. Eu quero remover Maria. Então, vou pôr nomes.remove. Você escreve remove, entre parênteses, o que eu quero remover. Tem que ser igualzinho, tem que estar escrito do mesmo jeito, lembrando que o Python é case sensitive. Diferencia maiúsculas de minúsculas. E agora, quando eu printo nomes, olha o que acontece. Não tem mais Maria. É bem interessante. E se eu quiser remover todo mundo dessa lista e deixar uma lista vazia, dá para fazer isso? Dá para usar um comando chamado clear. Nomes.clear, de limpar, abre e fecha parênteses. E aí olha só o que acontece quando eu mando printar a lista nomes. Ficou vazia. Muito bacana, né? Agora se eu quiser copiar uma lista, né? Isso aqui eu vou copiar só o comando para a gente ficar com os dados mais próximos, tá? Esse Colab aqui eu vou disponibilizar para vocês, o material, vocês vão ter acesso. Então, vou rodar de novo. Pronto, está todo mundo com a mesma quantidade. E eu quero copiar a lista nomes, que eu vou chamar de nomes2, recebe nomes.copy. Abre e fecha parênteses. Agora eu tenho duas listas com o mesmo nome. Nomes. Aliás, tem duas listas com os mesmos elementos. Nomes, tem José, Maria, João e Sandra. E nomes 2 também. Olha só, vou printar os dois aqui. São duas listas diferentes. Nomes e nomes 2. Olha que bacana. Eu fiz uma cópia dos dois. E agora eu vou mostrar para vocês uma funcionalidade, um método muito interessante, que é um método para buscar o índice de um determinado elemento. Então vamos supor que eu queira saber qual é a posição que está o João. Aqui a gente está vendo que ele está no 0, 1 e 2. Mas vamos supor que a gente tem uma lista muito grande e a gente não saiba. Então eu vou procurar qual é o índice do João. Fazendo nomes.index. Aí o que eu vou fazer? Abro parênteses e coloco ali, entre aspas, João. E ele vai me trazer o índice do João, o índice 2. Olha que legal. E isso dá para fazer de várias formas diferentes, né? Eu poderia fazer isso para o José também. Como que ficaria para o José? José está no índice 0. E agora, então, com esse método, eu posso, por exemplo, buscar elementos de uma lista e compará-los com outra. Olha só esse print aqui que eu preparei para vocês, bem interessante. Ele faz exatamente isso. Eu criei aqui uma f-string, eu estou buscando na lista nomes um determinado índice, que está entre colchetes. E eu não sei qual é esse índice, mas eu sei que ele vai ser buscado na lista nomes pelo índice de José. Aí eu coloquei tem idades esse mesmo índice. Então o índice que ele achar para José, aqui,
ele vai colocar na lista nomes, que é o índice 0, e aqui na lista idades, e ele vai trazer os dois no mesmo print. Notem que aqui nós temos aspas simples e aspas duplas. Por quê? Porque essas aspas do José representam uma string. E essa primeira aspa simples é o f-string. Se eu colocar as duas aspas do mesmo jeito, ele não roda. E aqui ele rodou. José, que é o que ele achou nesse comando, tem 26, que é o que ele achou nesse comando. Isso aqui é só uma questão de treino, né? A gente já viu o f-string. Quem não viu essa aula, eu sugiro que dê uma olhadinha no print formatado, porque eu explico exatamente em detalhes o que eu estou fazendo aqui. Fica como lição de casa para vocês. Pessoal, o que eu tinha para falar sobre uma introdução às listas é isso. Durante o curso a gente vai aprender várias formas de trabalhar com listas, em condicionais, em loops, em estruturas de repetição. Então a gente vai retomar. Mas o básico que vocês precisam saber nesse momento é isso. Treine bastante com esse Colab. Eu vou deixar disponível aqui no link da descrição do vídeo o link para essa aula, para esses códigos. Vocês vão poder reproduzir, variar, modificar, até entender. Caso tenham dúvidas, também utilizem à vontade aí os comentários desse vídeo e dos outros vídeos para deixar suas perguntas, que eu vou ter o maior prazer em responder. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!